Igreja, do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia mostra a riqueza deste homem. Um homem com uma família abençoada, 10 filhos, o homem mais rico daquela época, um homem temente a Deus, íntegro ao Senhor. Mas Jó nos deixa aqui um legado e um ensinamento. Enquanto os seus filhos estavam nas festas, quem sabe nas bebedices, a Bíblia diz que Jó orava todos os dias pelos seus filhos. Jó sacrificava a Deus pelos seus filhos. É o que nós devemos fazer, igreja. Tenham hábito de orar pelos seus filhos. Cobre ele de oração, de bênção. Você, pai e mãe, vocês são autoridade sobre seus filhos. Vocês têm a autoridade do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que não ora pelos seus familiares é pior do que um descrente. Olha a preocupação de Jó. Sacrificava pelos seus filhos. Nunca esqueça, igreja. Ore todos os dias pelos seus filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Nossos filhos são um projeto do Senhor. Protege eles. Investe na educação dos seus filhos, na educação cristã. Se você tem condição de dar melhor alimentação, melhor roupa, melhor passeio, melhor estudo, dê o melhor ao seu filho. Mas eu quero dizer, amada igreja, que o melhor e o maior investimento que você pode fazer nos seus filhos é investir na educação cristã. Eu fico imaginando uma mãe que carrega um filho durante 9 meses dentro do ventre, com tantos planos que faz. Essa criança vem ao mundo. Essa criança cresce, ela desenvolve. E muitos pais sequer nunca sentou para falar do amor de Deus para os seus filhos. Como que esses filhos vêm à igreja se muitos pais não vão à igreja? Como que esses filhos vão orar se nunca viu os pais orando? Como que esses filhos vão ler a palavra de Deus se nunca viu os pais lendo a palavra de Deus? Eles crescem. E o mundo está muito bem preparado para ensinar os nossos filhos tudo errado. Esta mãe que criou esse filho com tanto carinho, com tanto amor, quando esse filho chega à adolescência, começa a engrossar o pescoço, se achar dono do seu nariz, e o mundo lá esperando para adotar os nossos filhos. Estejam dispostos a pagar um preço pelos seus filhos. É melhor pagar um preço hoje, como fazem com muitas mães que vai em busca do Senhor, chorando lágrimas de sangue, em ver os seus filhos no caminho da desobediência, no caminho da prostituição, da rebeldia. E a Bíblia diz que Jó sacrificava pelos seus filhos. A Bíblia fala, igreja, quando os anjos do Senhor foram se apresentar a Deus, quem foi no meio desses anjos?
Observe que a Bíblia diz que os anjos não percebeu que no meio deles havia um demônio, que foi diante do Senhor reivindicar a vida de Jó. Porque Satanás pensava que Jó era fiel a Deus porque ele era rico, porque ele servia a Deus, porque tinha uma vida rica. O coração de Jó estava em Deus. A Bíblia diz: onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Não é que é pecado ser rico. Ser rico é um dom de Deus, igreja. O pecado é colocar o coração na riqueza. E quando Deus recebe os anjos, Deus olha para dentro dos anjos, quem que estava no meio? Satanás. E Deus pergunta: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Desde que Lúcifer e a terça parte dos anjos foram expulsos dos céus, como diz Apocalipse 12:4, ele não desiste de nos perseguir. Ele não desiste com seus projetos malignos, tentar frustrar o plano de Deus em nossa vida. Ele não desiste de nós. Como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Que ele, o Senhor nos dá um alerta: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele não anda ao redor, porque ao redor de nós, está lá em Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que o temem e os livra. Igreja, quando nós tememos a palavra do Senhor, nós temos anjos do Senhor que nos protege. Mas a Bíblia diz que Satanás está ao redor, amada igreja, tentando nos tragar, rugindo como um leão. Desde a sua queda, a caminhada dele desenfreada, lutando, amada igreja, para tentar tirar cada um de nós do nosso foco. O foco é a cruz. Ele trabalha 24 horas. Exatamente. Ele vai diante do Senhor. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe por que Jó é fiel ao Senhor? Porque o Senhor abençoaste ele. Deixe eu tocar nos bens dele, verás que ele blasfemará contra o Senhor. O Senhor disse: vai, Satanás, pode tocar, e verás que ele não blasfemará contra mim. O que dá a nos entender que o diabo, ele é como um cão na coleira. Tudo que ele faz tem o controle de Deus, porque Deus é soberano. O poder maior é do Senhor. Vai. O que acontece, igreja? Ele acaba com toda a riqueza de Jó, destrói tudo, mata todos os seus 10 filhos. E quando Jó tem a notícia que tudo que ele tinha, aquele homem rico, milionário, o mais rico do Oriente, agora se torna o homem mais pobre, porque todos os seus bens materiais ele perdeu.
Imagina se isso acontece conosco. E além disso, os seus filhos foram mortos. Amada igreja, o diabo ele não age na vida de uma pessoa sem que não seja com a permissão de Deus. Interessante que Deus, ele usa o próprio diabo, ele usa a própria enfermidade para mudar o nosso caráter. Como isso, pastor? Porque o nosso coração, ele é muito endurecido. Existe ser humano que é necessário que a dor venha, que uma perda familiar aconteça. E mesmo assim tem muitos que diante de uma situação dessa não reconhece o Senhor como o Senhor. Não se dobra diante do Senhor. O diabo pensava que Jó era fiel a Deus porque ele era rico. Então toque no que é dele e verás que ele não vai blasfemar contra mim. Este é o coração que Deus tem em busca, de um coração íntegro, de um coração voltado para o Senhor. E ele não blasfemou contra Deus. Mais uma vez Satanás vai diante do Senhor reivindicar a vida de Jó. Não que Jó pecou, Jó não cometeu nada errado. Jó estava em um teste. Deus, através desta prova, está mostrando para esta igreja de hoje, de nós, que é possível, amada igreja. É possível passarmos as nossas grandes lutas e não desistir de Deus. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Deste mundo nós não temos nada, igreja. Nós somos apenas um gerente de Deus para gerenciar aquilo que Deus deu para nós. E o homem disse, não, eu tenho isso porque trabalhei, porque estudei, porque eu sim. Mas não vai levar nada. Fica tudo aí. É ou não é? E mais uma vez Satanás vai reivindicar a vida de Jó. E agora ele vai com outra estratégia. Ele não vai agora para tocar nos bens materiais, para tocar na família de Jó, porque já tinha matado. Agora, Senhor, deixa eu tocar no corpo dele. Deus disse, olha, vai. Você vai tocar no corpo, mas na alma não. A alma me pertence. E verás que ele não blasfemará contra mim. Igreja, a Bíblia diz que Satanás colocou uma chaga, uma lepra, uma enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. Aquele homem rico, próspero, o que resta para ele agora é um caco de telha, é um caixote cheio de cinza. A carne de Jó cai nos pedaços. Mas em nenhum momento ele murmurou contra Deus. Em nenhum momento ele murmurou contra Deus. Eu gostaria que você, no versículo 13, amada igreja, o versículo 13, a Bíblia diz: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavavam e as jumentas passiam junto a eles,
E de repente deram sobre eles os sabeus, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. O que sobrava lá era geralmente uma pessoa dos funcionários de Jó, para trazer a notícia para ele das desgraças que tinha acontecido. E mesmo assim, Jó se manteve fiel. Jó se manteve fiel. O versículo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Olha o estado que Jó está agora. Olha o estado que Jó está agora, igreja. 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. É o que sobrou para Jó agora. Tumores por todo o seu corpo. Dores. Igreja, imagina o desespero de Jó. O que passava na cabeça de Jó. Perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde. Quantas das vezes nós, porque passamos por um problema, começamos agora a reclamar com Deus? Porque Deus, quando demora de trazer uma bênção para nós, a gente começa a murmurar contra Deus. Eu estou orando, eu estou indo à igreja, eu estou fazendo tudo certinho, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me ouve. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no devido tempo eu te exaltarei. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é dele. E no tempo dele, a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Não se apresse, espera no Senhor, igreja. Deus tem o melhor para nós. Não se desespere, não murmure, não reclame. Nós não temos motivo para reclamar, porque tudo que falta em nossa vida, o Senhor já nos deu. Jesus não irá mais fazer nada em nossa vida. Ele já fez tudo na cruz. Ele não deixou nada para resolver depois. Ele já resolveu tudo para nós. E agora Jó está sofrendo, desesperado. Igreja, não tem coisas mais terríveis. Quando você está em um momento que você olha para um lado, para outro, você não vê saída. Você não tem alguém para te dar uma palavra. E de repente, Jó, nesse estado que ele estava, a esposa de Jó está lá dentro daquele caixote de cinza. Olha para a esposa. Diz: agora esta mulher só me restou a minha esposa. Ela vai trazer uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Imagino ele olhando para a esposa, e a esposa se aproximando dele. Quando a esposa chega para ele e diz: ei, Jó, amaldiçoa o teu Deus e pede para morrer. Tem coisa mais terrível, igreja. Você passou um momento difícil, e de repente ter alguém que pode estender as mãos, e de repente cuspir na tua cara. Olha o estágio que Jó se encontra. Ele olha para a mulher e diz: você fala como uma louca. Mesmo Jó na sua dor, ele não se atreveu, igreja, a pronunciar uma palavra para Deus de murmuração. E muitas das vezes, só porque às vezes faltou pão, só porque veio um problema mais na sua vida, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber desse Deus. A caminhada
ao nosso destino eterno, amada igreja, vai ter momento que nessa caminhada vai se afunilando, vai dificultando tudo, amada igreja. Mas o caminho é tão estreito, mas é tão estreito que só passa a alma. A sua cruz é a sua cruz. É você que tem que carregar. Não adianta alguém chegar lá para tentar pegar a sua cruz e vou te ajudar, você levar a sua cruz. Não! A minha cruz é minha cruz. A da minha esposa é dela. A sua é sua. Não adianta, igreja. A Bíblia diz: aquele que vem após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Esta cruz é o peso da responsabilidade. Tem hora que essa cruz parece que os ombros já estão feridos. Só dá vontade de largar, abandonar tudo. Para onde, igreja? Não tem como largar essa cruz, porque a cruz é o meio a qual chegamos do outro lado para a vida eterna. Que nós viemos aprender, igreja, independente a luta que você se encontra, confia no Senhor. Sempre eu falo, às vezes o próprio Deus, Ele tira pessoas que é para te ajudar. Talvez você se pastor, é o meu parente, era o meu esposo, o meu marido, poderia, no momento mais difícil da minha vida, me ajudar. Ele poderia me ajudar, mas me deu as costas. O próprio Deus permite que pessoas que possam te ajudar, sai do teu caminho e deixe você sozinho, cara a cara com Deus. Você não diz que ama Deus? Você diz que é pau para toda obra? Deus nos testa. Ele nos testa. E Ele sabe do nosso coração. Ele conhece a nossa vida. Mas Ele nos testa, amada igreja. Não é que Deus coloca doença nas pessoas, como às vezes muitos cristãos falam por aí. Não, Deus colocou uma doença para provar. Não existe isso. Você que é mãe, se você tivesse capacidade e poder de colocar uma enfermidade no seu filho, você colocaria? Jamais. Imagine Deus. Mas Deus pode usar a própria enfermidade como instrumento para moldar o nosso caráter, para nos trazer apertos, para que o nosso coração se aquebrante. A Bíblia diz: quem conhecerás o coração? Ele já nos enganou tanto. Quantas decisões nós tomamos em nossa vida, que achávamos que as decisões eram corretas, e do meio para o final, deu tudo errado. Porque confiamos no nosso coração, no nosso eu. Eu quero dizer, amada igreja, quando o nosso eu estiver aqui dentro, Jesus está fora. Quando o nosso eu está aqui dentro, o egocentrismo está aqui dentro, Jesus está fora. Por isso que diz Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Se ele está fora batendo, se ele está batendo na porta, é porque ele está fora, igreja. Agora você quer convidar Jesus na tua vida? Pegue este eu, lance fora. Até quando nós iremos nos achar, igreja? Nós não fomos feitos do ferro, do aço, da madeira, da pedra. Nós viemos foi do pó. E é para o pó que nós iremos retornar. Como o ser humano se acha?
Por isso que o Senhor, Ele sempre usa a correção. Ele usa o próprio diabo, a própria enfermidade, como instrumento para moldar o ser humano. Não é que Deus coloca doença nas pessoas. Deus é o Deus permissivo. Ele permite. Há muitos que dizem, pastor, que Deus é esse? Será que Deus não está vendo as crianças morrendo? Será que Deus não está vendo as pessoas idosas aí sofrendo em cima de uma cama? Será que Deus não está olhando tanta miséria que está acontecendo? Por que Deus não destrói logo esses demônios? Eu quero dizer, igreja, que Deus não tem nada a ver com o sofrimento de um ser humano. Deus não tem nada a ver com o sofrimento de um ser humano. O sofrimento veio através de uma desobediência do próprio homem chamado Adão. Porque Deus não nos criou para sofrer nesse mundo. Não foi esse o plano original de Deus. O pecado é o que trouxe o sofrimento para a humanidade. O pecado é que levou o ser humano a se distanciar de Deus. Mas o Senhor nos deu um escape. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Por isso que o pecado é a causa do sofrimento da humanidade. E cada um de nós sabemos o que está certo e o que está errado. Jó não pecou. Jó não cometeu nenhum erro. Porque a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus. Um homem que vivia na retidão de Deus, na reverência de Deus. E por que Deus permitiu isso? Não adianta Satanás tentar te acusar diante de Deus, se você está com a vida alinhada diante do Senhor. Primeiro que ele não te acusa. A palavra diabo, diablo, quer dizer acusador. Mas ele vai te acusar quando você peca diante do Senhor. Você lembra que quando aceitamos Jesus, Ele nos dá uma procuração, ortogando o poder dele sobre nós. Porque o Senhor nos dá autoridade sobre nós. De papel passado no cartório espiritual. Só que nós não aprendemos a usar essa autoridade que o Senhor nos otorgou. Ele nos deu esta procuração quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas quando nós pecamos, quando a pessoa peca, é como se agora nós pegamos uma procuração, assinamos em um cartório espiritual e entregamos a Satanás direitos para que ele vá reivindicar diante do Senhor através do pecado. Esta procuração, ela só pode ser rasgada pelo Senhor quando houver o perdão, o arrependimento, a mudança de direção. Enquanto não houver o perdão, o arrependimento, o diabo ele recebeu uma legalidade de nos reivindicar diante de Deus a nossa vida. E Deus não pode fazer absolutamente nada enquanto não houver o quê? O arrependimento. Toda vez que pecamos, nós passamos uma procuração dando direito a Satanás a reivindicar a nossa vida. Simplesmente o Senhor olha para nós e diz: eu não posso fazer nada, filho. Eu não posso contemplar o pecado, como diz Isaías 59. Que os seus braços não estão encolhidos, os seus ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir, mas as vossas iniquidades é quem distancia, porque Deus não pode contemplar o pecado.
pecado cria uma barreira, uma muralha, a qual ficamos atrás escondido e Deus não pode nos contemplar. É necessário que nós venhamos confessar a Deus os pecados. Porque enquanto isso não acontecer, o diabo está nos reivindicando diante do Senhor. E o Senhor está vendo Satanás pisando no pescoço, maltratando, roubando forças, roubando a saúde, bloqueando a vida financeira, trazendo desgraça para a família, para a vida, doenças, enfermidade. A vida da pessoa passa a estar toda desconectada com o Senhor. E Deus não pode fazer nada, porque simplesmente passamos uma procuração dando direitos ao nosso acusador, e ele vai nos acusar diante de Deus. É assim que é a vida, igreja. Então Deus não é culpado. Existe a lei da colheita. A gente colhe o que a gente planta. A nossa vida hoje é o reflexo do que nós plantamos ontem. A nossa vida amanhã será o reflexo do que eu planto hoje. De que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. Cuidado, igreja. Os nossos adversários espirituais, ele nos monitora 24 horas, esperando de nós uma procuração para dar legalidade a ele, para ele reivindicar a vida. Não mata pela misericórdia de Deus. E muitos que passaram a procuração estão murmurando contra Deus, culpando a Deus pelos seus problemas. E não é isso. A coisa é mais séria do que nós podemos imaginar. Olha o que o diabo fez com a vida de Jó. Tirou todos os seus bens materiais, destruiu a sua família, matou os seus filhos e ainda colocou uma chaga do alto da cabeça à planta dos pés. Quando Deus envia o sol, ele envia tanto para os bons como para os maus. Quando Deus envia a chuva, tanto os bons como os maus também é beneficiado. Não é porque nós somos cristãos, que aceitamos Jesus, que nós estamos imunes aos acontecimentos. O segredo é colocar a sua vida e confiança no Senhor. Porque daqui para frente, o que nos aguarda, igreja, é tempestades. O que nos aguarda é notícias. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos notícia. Ou que nossos filhos morreram, ou os nossos filhos terão notícia que os pais morreram. E não tem, é a realidade. Não tem como fugir disso, irmã de Cristo. Brevemente, nenhum de nós estaremos mais aqui nessa terra. Vai chegar o nosso momento. Esta é a realidade que muitos não querem aceitar, mas é a realidade. Mas quando chegar este momento, que nós estejamos preparados, espiritualmente, lavado e remido pelo sangue de Cristo. No livro de Jó 43, você vai ver, lá no final, que Deus restituiu tudo em dobro daquilo que o diabo destruiu. Deus deu em dobro a Jó. Confia no Senhor, igreja, que aquilo que o diabo tomou de você, creia que Deus há de restituir em nome de Jesus. Vocês têm dono, igreja. Vocês não são cão sem dono. Nós temos o dono da nossa vida, que é Jesus. Ele não nos chamou por um acaso, não. Ele tem um propósito na nossa vida. Deus que continuou
que começou uma grande obra em nossa vida, é aquele que vai terminar em nossa vida. E assim eu tenho que crer. Não se acuse. Compreenda o perdão de Deus. Se você realmente se arrependeu de fato e de verdade, por que está se acusando? Há muitas pessoas que não aprenderam a se perdoar. Deus já perdoou, mas muitos cristãos não aprenderam a se perdoar. Romanos capítulo 8 diz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Aquele que está em Cristo. Aquele que está procurando viver uma vida em Cristo. O diabo não pode mais te acusar. Um dia nós andávamos de mão dada com ele, soltamos as mãos dele e pegamos nas mãos do Senhor. Ele não tem mais como me acusar, porque eu não devo a ele. Eu não tenho mais aliança com ele. E por você não ter mais aliança com ele, você está em Cristo. E você em Cristo não tem mais condenação. Estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Aquele pendor que tinha nossa carne, para dar legalidade ao diabo, para dar procuração a Satanás, para ele reivindicar diante de Deus, nós hoje não andamos mais nos desejos da carne, mas no Espírito. Estamos livres pela fé em Cristo Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. O diabo foi acusar Jó, mesmo Jó sem pecar. Mas a Bíblia diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas assim passaram, e eis que tudo se faz novo. A nossa vida hoje é uma nova vida, igreja. A nossa vida não é aquela vida velha, mergulhada no pecado, na prática do pecado. Nós éramos escravos do pecado, dominados pelo pecado, essas crianças. Mas agora virou tudo. Agora nós temos controle sobre o pecado, não o pecado sobre nós. Porque nós não somos mais escravos do pecado. Procuramos viver uma vida nova para com o Senhor. Isso quer dizer, o teu passado não lhe interessa mais. O teu passado não interessa mais para Deus. Por que você está se acusando? Porque Isaías 43, 25. Olha o que diz a palavra. Isaías 43, 25. A Bíblia diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas o quê? Quem que apagou? Através do seu filho na cruz, seu sangue derramado. Nós aceitamos Jesus, cremos nesse Deus. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Deus está dizendo que Ele não lembra mais dos seus, porque o pecado foi confessado e deixado. Não há mais peso de condenação, porque você não vive mais na prática do pecado. O que Deus fez com esse pecado? Colocou no mar do esquecimento, apagou. Olha o que Ele fez. Aquela lista de pecados, Ele fez isso com os seus pecados. Ele amassou e Ele lançou no mar do esquecimento. Ele não lembra mais, igreja. O que nós fazemos? Nós vamos atrás do rascunho lá. Deixa eu ir lá. Porque você não aprendeu a se
perdoar. E quando você não aprendeu a se perdoar, não é o diabo que te acusa, é você mesmo que se acusa. E esta acusação contra você vai mexer com o seu emocional, com o seu sistema emocional. Poderá vir uma depressão, poderá viver uma vida velha, amada igreja, porque você foi lá no baú pegar aquilo que nem Deus mais se lembra. Você deu saudade disso. Não deixe e não permita que Satanás te acuse. Se você realmente se arrependeu, não pratica mais, não está mais na prática daquele pecado, creia que o sangue de Cristo apagou. Ainda que venha o desejo, a vontade, e você diz: não, Satanás, eu não brinco mais com o pecado. Antes eu era mergulhado no pecado, hoje eu não brinco mais com o pecado, porque eu sei que a consequência do pecado pode me trazer desgraça para a minha vida, sofrimento para a minha vida, e eu não quero mais viver nisso. Se apaga da mente. Aí você desliga as tomadas da mente, aquelas tomadas que está lá naquele pecado que Deus não lembra mais. Você desliga toda a sua vida do passado. O passado já está dizendo: passou, deixa embora, não tenha saudade, deixa o passado embora. A Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvo. Olhe para Cristo. Aqueles que olham para a cruz, a sua vida nunca mais é a mesma. Há transformação, há arrependimento, há conserto com Deus. Amém, igreja? Vocês são pessoas importantes para Deus. Vocês têm um valor especial para Deus. Ai, se vocês entendessem, igreja, o quanto cada um de vocês é especial para Deus. O quanto Deus quer usar cada um de vocês. Vocês são propriedade particular de Deus. Você não é qualquer crente. Você não é qualquer pessoa. Você é um cidadão e uma cidadã dos céus. E bate no peito com orgulho: aonde eu for, eu carrego Jesus dentro de mim. Satanás, a partir de hoje, você não vai me acusar mais. A partir de hoje, eu não vou me acusar mais, porque eu creio que eu abandonei o pecado e não estou mais na prática. Você terá refrigério na sua alma. Você dormirá melhor, viverá melhor, quando você deixar de se acusar e crer que o perdão chegou através da misericórdia de Deus, dando o seu Filho na cruz por nós. Amém, igreja?